Olá, seja muito bem-vindo a mais um GTcast, o seu podcast sobre gestão tributária. E a gente está aqui para falar a respeito dos principais acontecimentos nessa área dos meses de fevereiro e março de 2023. E eu conto mais uma vez com a participação de Daniel Brasil e Gustavo Reis. Olá, Alexandre. Olá, Daniel. Olá para todos vocês que nos acompanham por aqui. Sabemos que a nossa pauta de hoje está um pouco maior porque vamos falar daquilo que foi novidade em fevereiro e março de 2023, mas espero que você consiga acompanhar e aproveitar todo esse conteúdo que temos a apresentar para vocês. Olá, Alexandre. Olá, Gustavo. Olá, você que está nos acompanhando aqui. Sejam todos muito bem-vindos a mais um programa. E a gente vai começar dando aquele giro de notícias, falando dos principais destaques daquilo que foi acontecimento nesses 2 meses na nossa seção GT News. A AGU pede ao STF que reconheça a constitucionalidade de decreto sobre PIS e COFINS. O referido órgão da União ingressou no dia 3 de fevereiro de 2023 com uma ação no Supremo Tribunal Federal solicitando que a Corte confirme a constitucionalidade do decreto 11.374 de 2023, que restabeleceu as alíquotas de PIS e COFINS para 0,65% a 4% sobre as receitas financeiras auferidas por pessoas jurídicas sujeitas ao regime de não cumulatividade. A União pede também que sejam suspensas, de forma liminar, as decisões judiciais de todo o país que afastem a aplicação da norma vigente. Aqui a gente tem uma polêmica interessante, né? O governo Bolsonaro ali, no apagar das luzes, editou um decreto reduzindo em 50% as alíquotas de PIS e COFINS sobre receitas financeiras das empresas que recolhem pelo regime não cumulativo. Então aquilo que era 0,65% e 4% caiu para 0,33% e 2%. E aí quando foi no primeiro dia do governo Lula, ele editou um decreto revogando essa redução que tinha sido concedida apenas 2 dias antes. E agora a gente tem a polêmica, será que os contribuintes têm direito de ver respeitado o princípio da anterioridade nonagesimal? É isso que a AGU está pedindo que o Supremo decida na ação direta de constitucionalidade, que colocaria um ponto final nessa discussão e acabaria evitando aí inúmeras ações judiciais Brasil afora. PGFN reforça na imprensa que CSLL é devida desde que foi declarada constitucional. A PGFN veio a público trazer novos esclarecimentos a respeito do julgamento do STF relativo à CSLL em relação a contribuintes que não pagavam esse tributo em razão de decisão judicial, mesmo após o Supremo ter decidido que o tributo era devido. Abre aspas. Caso a decisão viesse a produzir efeitos apenas para o futuro, a União seria obrigada a devolver bilhões em tributos efetivamente devidos. Fecha aspas, diz nota pública. Aqui, Alexandre, me parece que a gente já comentou esse fato em algum programa anterior e na época surgiu uma grande discussão acerca do fato jurídico perfeito, da coisa transitada em julgado e de seus efeitos, já que uma decisão posterior do STF poderia mudar todos esses fatos anteriores, mas há algo aí que precisamos interpretar diante disso tudo que foi dito, não é isso mesmo? Exato, aqui a gente tem dito que essa matéria envolve também uma lição muito importante sobre gestão de risco em matéria tributária, porque várias decisões que tinham sido transitadas em julgado garantiam a algumas empresas o direito de não pagar CSLL, elas colidiam com uma decisão do STF ali de 2006 ou 2007, salvo engano. E aí quando em 2007 o STF decidiu que era constitucional pagar a CSLL, essas empresas deveriam ter, no mínimo, provisionado esses valores até que essa discussão se encerrasse. E também houve aí uma demora muito grande do STF para decidir uma questão tão importante, tão sensível, mais de 15 anos para chegar a uma conclusão. O fato é que aqueles que foram mais cautelosos e provisionaram esses valores, agora simplesmente vão recolher esses valores sem nenhum acréscimo. Agora aqueles que não provisionaram, apostaram que a coisa julgada ia prevalecer mesmo, contrariando uma decisão do STF ali com o efeito erga omnes, esses perderam a aposta e vão pagar muito caro.
Declaração do imposto de renda à pessoa física pré-preenchida é liberada, mas uso não evita malha fina. A Receita Federal liberou no dia 15 de março de 2023 a declaração pré-preenchida do imposto de renda. No entanto, o seu uso não evita que o contribuinte caia na malha fina. O modelo foi ampliado neste ano e trará parte dos dados preenchidos com o cruzamento de informações que chegam à Receita. A intenção é aumentar o número de contribuintes que utilizam o recurso para 25%. Aqui, Daniel, a gente tem algo muito interessante que a gente precisa perceber. O fato de a declaração ser pré-preenchida não quer dizer que ela não possa ser editada. Então, aqueles que acham que ao utilizar esse tipo de declaração estão livres de qualquer tipo de fiscalização por parte da Receita, estão amplamente enganados. Até porque você pode pegar aquela declaração pré-preenchida e acrescentar uma série de outros dados que não vieram importados. Por exemplo, a aquisição de um bem que ainda não consta na base da Receita Federal do Brasil, aquilo não veio pré-importado. Então já fiquem aqui, inclusive a título de cautela, aqueles que utilizaram ou utilizarem o modelo pré-preenchido para não simplesmente pegarem esse modelo de declaração e transmitirem sem qualquer tipo de conferência ou saber se precisa acrescentar um dado. Inclusive, essa tentativa da Receita de aumentar o volume de contribuintes que utilizam esse modelo é percebido inclusive pelo fato de que quem utilizar o modelo pré-preenchido vai ter preferência na liberação dos lotes de restituição do imposto de renda. Então está muito claro, Alexandre, para mim que a Receita quer que isso seja amplamente divulgado. Exatamente, inclusive o número de contribuintes que estão submetidos a esse procedimento é cada vez maior, graças inclusive à teia de informações que hoje a Receita Federal tem, né? Há uns anos atrás, por exemplo, não existia a DMED. Então, as despesas com saúde tinham que ser informadas pelos próprios contribuintes e a Receita não tinha como cruzar essa informação. Hoje, as empresas de saúde já têm que informar para a Receita e a Receita já sabe quanto cada CPF gastou com despesas com saúde. Aí você fala, mas se o prestador de saúde for pessoa física, no livro caixa dele, ele tem que informar também o CPF de cada cliente. Então, tudo isso permite à Receita que cada vez mais ela avance nessa direção. Por isso que eu venho falando já há alguns anos que a gente vai caminhar para essa realidade. A maioria dos contribuintes daqui a algum tempo vai apenas entrar lá, conferir os valores e confirmar ou fazer talvez algumas pequenas adições. Prefeitura de São Paulo regula declaração de honorários. Em meio a um embate judicial com escritórios de advocacia, a Prefeitura de São Paulo publicou neste mês regras sobre como os advogados devem declarar o recebimento de honorários de sucumbência nas notas fiscais. Essa é uma questão que inclusive a gente discutiu aqui há alguns programas atrás, porque a discussão sobre se honorários de sucumbência ela é prestação de serviço sujeita ao ISS, ela acaba nos remetendo para aquilo que diz o próprio Código Tributário Nacional no artigo 110, que fala que os conceitos de direito privado eles não podem ser modificados pela lei tributária. Então, do ponto de vista conceitual, o que é prestação de serviço? É uma relação jurídica em que uma pessoa se obriga a fazer algo em favor de outra, do contratante ou do tomador de serviço. Só que os honorários de sucumbência são pagos por quem é derrotado no processo para o advogado ou o escritório de advocacia da parte contrária. Não existe aí uma remuneração em função de um serviço prestado. E a Secretaria de Fazenda de São Paulo, como que está fingindo que isso não é relevante, editou um ato normativo orientando sobre o procedimento de emissão de nota fiscal, dizendo inclusive que no campo do tomador de serviço, o escritório de advocacia, por exemplo, deve colocar os dados dele próprio, ou seja, ele deve emitir a nota tendo ele como tomador e ele como prestador. Algo que é absolutamente incoerente com os conceitos de direito privado e que por isso tem sido questionado judicialmente e certamente essa tentativa aqui da Prefeitura de São Paulo também vai ser objeto de litígio judicial. Vamos agora para a próxima sessão Agora é Lei, comentando as principais normas tributárias publicadas nos meses de fevereiro e março de 2023. E a primeira norma é a Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil, número 2134 de 2023.
dispõe sobre a apresentação da declaração de ajuste anual do imposto sobre a renda da pessoa física referente ao exercício de 2023, ano calendário de 2022, pela pessoa física residente no Brasil e prorroga os prazos relativos à apresentação de declarações e ao recolhimento de créditos tributários apurados relativamente ao exercício de 2023, ano calendário de 2022. Aqui, Daniel, tem algo que a gente precisa reforçar, que normalmente o prazo final para entrega do ajuste anual, da declaração de imposto de renda de pessoa física é o final de abril. Só que, excepcionalmente, para esse ano, foi prorrogado para o final de maio, dia 31 de maio. E aqui, inclusive, seguindo a mesma lógica, teve uma prorrogação também da primeira cota, que normalmente era abril. Não teria lógica o prazo da declaração ter sido prorrogada para maio e o pagamento da primeira cota ou da cota única ter ficado em abril. Então, houve a prorrogação da primeira cota ou cota única também para o final de maio de 2023. Solução de consulta COSIT número 26 de 2023. Prevê que a indenização por dano patrimonial não sofre incidência de imposto de renda sobre o montante que não ultrapassar o valor do dano sofrido. A hipótese é, contudo, condicionada ao fato de a pessoa jurídica não haver reduzido anteriormente a base de cálculo do imposto, mediante reconhecimento de custo ou despesa relacionado ao sinistro, em apuração do lucro real no período correlato. Aqui a solução de consulta está sendo coerente com os conceitos que a gente tem aí aplicáveis à apuração do imposto de renda e está concluindo que se a empresa se valeu da dedução do seu lucro real em função dessa despesa ocasionada por um dano anos atrás, ela não pode então deixar de tributar aquele valor recebido a título de indenização, porque é um ressarcimento daquilo que já foi objeto de dedução. Algo que me parece muito coerente aqui na visão da Receita Federal. Solução de consulta COSIT número 52 de 2023. Fixa o entendimento de que o benefício fiscal do PES, previsto no artigo 4º da Lei número 14.148 de 2021, não abrange todas as receitas e resultados da pessoa jurídica, uma vez que somente é aplicável às receitas e resultados relativos ao período de março de 2022 a fevereiro de 2027, que nos termos da legislação de regência decorrem do exercício de atividades integrantes do setor de eventos. Aqui, Alexandre, nós temos material para passar um programa inteiro falando acerca do PES. Inclusive, recentemente fizemos uma live acerca do tema. Mas o que a gente precisa pontuar com essa solução de consulta é o seguinte: a portaria ME número 11.266 de 2022 é a nova portaria que vai listar quais são as atividades consideradas como do setor de eventos. E aqui a gente não vai entrar na discussão se essas atividades têm que ser em eventos ou não. Vamos partir do pressuposto de que está na portaria 11.266, tem direito, se cumprido ali os requisitos, a se beneficiar do PES. E o que a Receita Federal do Brasil pontua aqui é que somente as receitas decorrentes desses serviços e dessas atividades ali listadas é que se beneficiam dos benefícios do PES. Então, se determinada empresa no seu cartão de CNPJ tem uma série de códigos KNAI e ela tem faturamentos e receitas oriundos de todos eles e somente um deles está contemplado pelo PES, o que a Receita quer dizer? Que você só vai poder, por exemplo, reduzir a zero as alíquotas de IR, CSLL, PIS e COFINS das receitas daquela atividade. A empresa não poderia simplesmente fechar os olhos e aplicar 0% de tudo e não pagar IR e CSLL. Então a Receita está aqui trazendo uma delimitação, Alexandre, para o benefício, na verdade para o aproveitamento deste benefício. Exatamente, Gustavo. E é interessante porque foi a primeira solução de consulta que a Receita publicou tratando do PES, esclarecendo várias dúvidas. Tem coisas aí, inclusive, que a rigor ela não poderia nem falar com absoluta precisão. Por exemplo, retificação de FD Contribuições, ela pode falar porque ela mudou o layout da FD Contribuições, mas ela fala sobre a declaração adequada na SF. A SF
para esse exercício ainda não foi publicado o programa com as devidas adaptações. A gente não sabe também se ela vai adaptar ou não, se ela vai simplesmente submeter essas receitas às regras do lucro da exploração e assim vai ser informada na SCF. O fato é que um dos esclarecimentos mais interessantes aqui e que foi objeto de outras duas consultas publicadas ainda agora em março é de que a empresa do Simples Nacional de fato não pode se beneficiar da alíquota zero, mas não há nenhuma vedação à empresa que preenche os requisitos e está no Simples, ela sair desse regime tributário para poder usufruir do benefício da alíquota zero até o final desse benefício, que é em fevereiro de 2027. Então essa informação ela é muito interessante, principalmente para empresas que têm a possibilidade de fazer esse planejamento tributário. Será que vale a pena sair do Simples e se beneficiar dessa redução a zero das alíquotas de IR e contribuições sociais? Pagando aí talvez ISS, ICMS, pagando o INSS sobre a folha fora do Simples? É uma pergunta que cada empresa tem que fazer dentro do seu contexto. Instrução normativa número 2137 de 2023 traz alterações na IN 2005 de 2021, que dispõe sobre a apresentação da DCTF e da DCTF Web. Olha, aqui uma instrução normativa extremamente importante, mas só para deixar claro o que é que essa instrução normativa quis dizer, é o seguinte: a DCTF Web, como instrumento de confissão de alguns débitos, busca esses débitos em algumas declarações, o E-Social e EFD-REINF. Então, para que esses débitos passem para a DCTF Web, é extremamente importante e necessário que as informações estejam em uma dessas declarações. E o que é que aconteceu? A EFD-REINF, agora em março, ia começar a receber as informações de retenção de imposto de renda e contribuições sociais na contratação de pessoas jurídicas. E por isso estava previsto que a DCTF Web ia ser instrumento de confissão desses débitos a partir de maio, salvo ali para quem é órgão, autarquia ou fundação estadual e municipal, mas aí, Alexandre, é uma outra discussão. Mas o que foi que aconteceu? Essa informação desses eventos na FD-REINF, que estava prevista para março, foi prorrogada para setembro. E como eu acabei de dizer, como a DCTF Web precisa das informações da FD-REINF, não teria lógica nenhuma essas informações passarem ali para a DCTF Web em maio. Então a Receita já tinha comunicado em uma nota técnica, salvo engano, da prorrogação para janeiro, e isso foi confirmado através dessa instrução normativa. Agora, Alexandre, uma surpresa para a gente foi que um pequeno pedaço dessa mudança continuou para maio, porque algumas informações já iam no E-Social, então aquilo que a DCTF precisava, ela já tem. Então a Receita sentiu que nesse ponto não precisava jogar para janeiro, não foi isso mesmo? É isso mesmo, e isso acaba tornando esse cronograma ainda mais confuso, né? Mais um capítulo aqui nessa história que vem se arrastando há anos. A Receita Federal, então, vai exigir que as empresas que informam retenção de imposto de renda no E-Social, por exemplo, retenção da folha de salários, retenção nos pagamentos autônomos, que essas empresas passem a apresentar na DCTF Web a partir da competência maio, que vai vencer em junho, também as informações de imposto de renda. Como você bem disse no início, o sistema da DCTF Web se alimenta dessas informações. Então, o próprio contribuinte, na hora que ele for declarar a DCTF Web na competência maio, que vai vencer em junho, ele já vai perceber ali informações de imposto de renda na fonte. Agora, curioso, o imposto de renda na fonte, por exemplo, retido no pagamento de aluguel à pessoa física, como não vai no E-Social, só vai na EFD-REINF a partir de janeiro do ano que vem, a partir de setembro, então isso não vai entrar na DCTF Web agora, só a partir da competência de janeiro de 2024. Mais um capítulo, como eu falei, para deixar essa história ainda mais confusa, mas aqueles que estão acompanhando nosso trabalho aqui no Foco Tributário ficam a par de todas essas novidades que a Receita Federal publica. Ato Declaratório Executivo COFINS número 26 de 2023. Aprova a versão 1.1 do Programa Gerador da Declaração do Imposto sobre a Renda retido na fonte, relativa a fatos geradores ocorridos no ano calendário de 2022,
nos casos de situação normal, e no ano calendário de 2023, nos casos de situação especial. Olha, aqui temos mais uma outra norma extremamente relevante. Já falamos aqui nesse programa do PERSE, falamos de DCTF Web e esse assunto também é extremamente relevante. Mas não necessariamente só por conta da DIRF, mas o motivo que levou a Receita a precisar atualizar o seu sistema gerador ali dessa obrigação, que foi fruto, Alexandre, de uma decisão do STF que talvez nem todos ainda tenham conhecimento. É verdade, Gustavo. A gente fica surpreso como essa decisão, que é de outubro de 21, que foi noticiada por nós aqui e comentada em vários programas, até hoje é ignorada por muita gente. E olha que isso fala dos órgãos, autarquias e fundações estaduais e municipais, que têm direito de reter o imposto de renda, de ficar com a retenção do IR. Por isso, inclusive, você bem lembrou, não vão entrar nessa sistemática da DCTF Web para efeito do imposto de renda na fonte, mas essas instituições têm direito de se apropriar de uma fatia muito maior de retenção de imposto de renda. E isso até hoje não foi feito pela maioria dos municípios e pela maioria dos estados, que estão perdendo dinheiro todos os dias à medida em que estão pagando sem efetuar essas retenções. E a gente pode dizer, inclusive, que agora em abril a gente tem o aniversário de 1 ano do parecer da PGFN, que reconheceu a procedência dessa tese, deu efeito vinculante para essa discussão, dispensando o órgão público estadual ou municipal de aguardar qualquer outra ação, qualquer outro ato por parte do governo federal. Basta o executivo estadual ou municipal editar um decreto, capacitar os seus servidores, treiná-los, dotá-los de ferramentas para que eles possam efetuar essa retenção que rende para alguns entes federativos uma receita muito interessante ao final de um período. E aí a gente destaca que essa alteração no programa da DIRF é apenas mais uma sinalização da Receita de que ela está se submetendo à decisão do STF. Sinalizações que a gente já comentou em outros programas e que aqui ela está mais uma vez reforçada. É verdade, como você bem pontuou, Alexandre, muitos municípios, eu não vou nem entrar na discussão quanto aos estados, mas muitos municípios ainda não mudaram a forma de entender essa nova retenção. Mas eu posso dizer, em um país tão extenso quanto o nosso, com 5.570 municípios e conhecendo a realidade do nosso país, é bem provável que boa parte dos municípios não tenha mudado ainda por desconhecimento. Mas é fato de que muitos ainda não mudaram por receio, por medo, apesar de toda essa segurança que você pontuou em seu comentário. Mas aqui, essa mudança do programa da DIRF, só para contemplar essas novas formas de retenção, na verdade é mais um elemento que reforça essa segurança. Por que a Receita mudaria esse programa se ela discorda dessa aplicação? Então aqueles que ainda não se manifestaram ou não se movimentaram nesse sentido, achando que a matéria ainda é passível de mudança, eu acho que já está bem claro que é algo que veio para ficar. Solução de consulta COSIT número 36 de 2023. Dispõe que para as atividades de licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computador padronizados ou customizados em pequena extensão, o percentual para a determinação da base de cálculo do imposto de renda à pessoa jurídica é de 32% do faturamento. Aqui, Gustavo, uma polêmica que você trata muito nos cursos, já que com muita frequência você fala a respeito do ISS. E no ISS a gente teve ao longo de muito tempo discussão sobre o software de prateleira ser uma hipótese de incidência de ISS e ICMS. O STF decidiu isso em 2021, mas faltava a Receita se manifestar sobre essa questão, né? Exatamente. E aqui é preciso deixar bem claro que a Receita Federal do Brasil não está falando diretamente do ISS, até porque não é competência dela, mas a tributação no lucro presumido traz algumas bases presumidas a depender do tipo de atividade. Então, saber se é serviço ou não, apesar de não estar ligado com o ISS, tem repercussão na tributação federal. Então, para vocês entenderem um pouco mais, nas aquisições, nas vendas mercantis, a base presumida é de 8%, enquanto que nas prestações de serviço, em geral, é 32%.
Então, saber se é serviço ou não tem uma repercussão muito grande. Aí veio o STF, Alexandre, como você pontuou, em 2021 e falou assim, olha, vamos acabar essa discussão. Toda operação com licenciamento de software é serviço sujeito ao ISS, seja software customizado, seja ele feito para o público em geral. Acontece que, por algum motivo, mesmo com essa decisão do STF em uma ação direta de inconstitucionalidade, a Receita continuava em soluções que não tinham efeito vinculante, mas não deixam de ser manifestações da Receita, dizendo que a operação era tratada como venda mercantil e a apuração do IR no lucro presumido tinha que ser com a base de 8%. Agora, só em 2023 é que ela veio dizer, olha, é 32% porque eu entendo que é serviço. E o que eu não consigo compreender aqui, Alexandre, é como a Receita, durante tanto tempo, defendeu algo que, inclusive, era contrário à arrecadação dela. Porque se ela dissesse imediatamente, junto com o STF, que era serviço, essas empresas apurariam o IR com base em 32%. O lucro delas, presumido, seria 32% do faturamento e não 8%. Mas durante muito tempo ela vinha defendendo que era 8% e não 32%. É uma situação muito curiosa que inclusive enseja a seguinte dúvida: e as empresas que porventura estavam recolhendo com a base de 8%, tratando como atividade comercial mesmo agora, desse passado recente, será que elas vão ter que retificar as suas declarações, as suas apurações e recolher eventuais diferenças? É uma dúvida que a gente deixa no ar, não temos nem tempo para avançar nessa discussão. Solução de consulta COSIT número 27 de 2023 dispõe que, tendo em vista o entendimento firmado pelo STF em julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, tema número 72, sem modulação de efeitos, e em razão também da portaria conjunta da PGFN com a Receita Federal do Brasil e em pareceres também da PGFN, é inconstitucional a incidência da CPP sobre o salário maternidade, inclusive sua respectiva contribuição adicional, bem como aquela destinada a terceiros, cuja base de cálculo seja exclusivamente a folha de salários. Aqui a gente está falando de uma solução de consulta que aparentemente não está trazendo novidade. Por quê? Porque está falando da não incidência do INSS patronal sobre o salário maternidade. Tema que já foi debatido por nós aqui há muito tempo, porque o STF decidiu isso já há algum tempo. A questão aqui interessante é a solução de consulta, ela avança para tratar também daquele período que algumas empresas que aderem ao programa Empresa Cidadã, elas pagam a título de extensão do salário maternidade. Como a gente sabe, pela lei, o salário maternidade garante a cobertura ali por 4 meses do salário da trabalhadora. Ocorre que algumas empresas aderem a esse programa e estende o salário maternidade por mais 2 meses. Só que essa solução de consulta veio esclarecer que esse período que a empresa assume o ônus de pagar o salário maternidade estendido, ele não está abrangido pela não incidência tributária. Algo que do ponto de vista da política fiscal é bastante insensato, porque desestimula as empresas a aderir a esse programa que traz um benefício muito interessante para as mães de uma maneira geral. Mas é algo que, nesse particular, representa uma novidade e as empresas que porventura quiserem questionar vão ter que abrir uma nova discussão judicial e aguardar uma posição final do nosso Poder Judiciário. Solução de consulta número 72 de 2023 dispõe que não incide a CPP sobre os valores repassados pelas operadoras de plano de saúde aos médicos credenciados pela remuneração dos serviços prestados por estes aos pacientes beneficiários do plano. Aqui a gente está falando de uma solução COSIT que inclusive foi fruto de uma consulta formulada por nós. Nós formulamos essa consulta em favor de um cliente há algum tempo, uma operadora de plano de saúde que faz a operação na modalidade autogestão e que havia uma dúvida sobre parcelas que integrariam ou não esse campo da não incidência tributária. É uma coisa que talvez alguém que esteja nos assistindo ainda não saiba, que os planos de saúde, quando pagam a profissionais autônomos, eles têm direito de não pagar o INSS, desde que esses profissionais sejam profissionais de saúde e que estejam prestando serviços
aos beneficiários daquele plano. É uma tese que foi firmada no âmbito do STF e do STJ e STF, e que isso acabou repercutindo lá na edição de um parecer pela PGFN que deu efeito vinculante para essa matéria, permitindo inclusive às operadoras que pagaram essa contribuição para o INSS recuperarem aquilo que pagaram indevidamente nos 5 anos anteriores, sem a necessidade de ação judicial. Solução de consulta COSIT número 55 de 2023. Dispõe que o descarte de resíduos sujeitos a tratamento especial, previsto em legislação específica, como medida de controle ambiental, pode gerar créditos da COFINS na modalidade aquisição de insumos por imposição legal. Essa é uma solução interessante porque a gente tem visto muito, depois de algum tempo para cá, a discussão nos casos concretos aí do que é insumo relevante ou essencial para efeito de cálculo de crédito. Não só de COFINS, mas também de PIS, né, que vale o mesmo raciocínio. E o que a gente destaca nessa solução de consulta é o fato de que, se a contratação do serviço ela decorre de uma imposição legal, a Receita Federal está reconhecendo, na linha do que o STJ determinou em um julgado com efeito repetitivo, que isso deve ser considerado como insumo. Ou seja, a gente não está falando de um serviço aqui de tratamento de resíduos que é facultado à empresa contratar ou não. A gente está falando de algo que, por imposição legal, ela tem que contratar, e por isso a Receita Federal admite isso como base de cálculo para crédito. É curioso porque recentemente a gente viu outras soluções de consulta restringindo o direito de crédito em determinadas contratações, porque apesar de serem atividades de alguma maneira relacionadas com aquilo que a empresa fazia, não era prevista em lei como uma obrigação legal contratar aquele tipo de operação, diferente do que a gente está vendo nessa solução COSIT. Solução de consulta COSIT número 56 de 2023. Dispõe que apenas quando as máquinas e os equipamentos novos destinados ao ativo imobilizado forem utilizados na produção de bens ou na prestação de serviços, como determina o artigo 1º da Lei 11.774 de 2008, será possível a opção pela apropriação imediata dos créditos de PIS e COFINS sobre os respectivos encargos de depreciação. Não há possibilidade de apropriação imediata dos referidos créditos quando as máquinas e os equipamentos novos destinados ao ativo imobilizado forem utilizados na locação a terceiros. Aqui a gente vê um tratamento incoerente na legislação. A legislação diz que, por exemplo, uma transportadora que compra um caminhão e utiliza ali na sua atividade, se ele for sujeito ao regime não cumulativo, ele vai ter direito de se apropriar do crédito de PIS e COFINS sobre toda a aquisição e não sobre a depreciação daquele equipamento. Agora, uma outra empresa que compra um caminhão e aluga esse caminhão, ela não pode se valer desse benefício que está lá no artigo 1º da Lei 11.774. Algo que me parece incoerente porque, seja quem presta serviço, quem fornece mercadorias ou quem aluga bens de uma maneira geral, a gente está falando de exploração de atividade empresarial. Então o critério deveria ser o mesmo para todos. Isso aqui pode gerar inclusive questionamento judicial, alegando violação do princípio da isonomia tributária. Vamos agora para os comentários acerca das principais decisões judiciais ou administrativas sobre a matéria tributária, a seção de olho nos tribunais. TRF da 5ª Região aplica a tese do STF sobre ICMS para excluir o ISS do cálculo do PIS e da COFINS. A decisão do Supremo Tribunal Federal de que o ICMS não pode compor a base de cálculo do PIS e da COFINS pode ser aplicada por analogia também ao ISS. Com base nesse entendimento, a 7ª turma do TRF da 5ª Região manteve decisão que concedeu segurança à Câmara dos Dirigentes Lojistas de Aracaju para excluir o ISS da base de cálculo do PIS e da COFINS. Nós já tratamos desse assunto em uma série de outros programas, porque aqui estamos diante daquela tese da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS concedida pelo STF. E com isso, uma série de teses que chamamos de filhotes surgiram.
a exclusão do ISS da base de cálculo do PIS e da COFINS é uma delas. Os mesmos argumentos da tese principal do ICMS, mas que a gente tem visto os tribunais indo e vindo sobre a matéria, uns concedendo, outros não. O fato é que, como a gente já pontuou, a gente acha que o STF não compreendeu, na época que decidiu, todas as repercussões da decisão que proferiu. O fato é que a gente precisa de uma definição quanto à matéria para evitar essas divergências nos entendimentos por base ali dos tribunais inferiores. Concordo, Gustavo. Aqui a gente só tem a acrescentar essa crítica ao STF, porque não há razão para, diante de uma matéria tão similar, demorar tanto de se posicionar, ainda que o posicionamento do STF seja contrário, algo que a gente torce para que não aconteça, porque, como diz bem essa notícia aqui, o coerente é que o tratamento dispensado à exclusão do ICMS guarda muita similaridade com a exclusão do ISS e deva levar à mesma conclusão. O problema é que, se fosse só o ICMS da base do PIS e COFINS e o ISS da base dessas contribuições, talvez a gente tivesse um cenário relativamente tranquilo. O problema é que não temos só essas duas teses, há uma série de outras, que inclusive a exclusão do próprio PIS e COFINS da sua própria base. Então, se todas essas outras teses filhotes com entendimentos similares passarem, realmente a gente vai entrar em um ambiente que talvez seja necessário contratar um matemático só para fazer o cálculo aí desses tributos. STJ decide que incide em imposto de renda e CSLL sobre correção monetária de aplicação. Incide em imposto de renda retido na fonte e CSLL sobre o total dos rendimentos e ganhos líquidos de operações financeiras, ainda que se trate de variações patrimoniais decorrentes de diferença de correção monetária. Assim decidiu um dos ministros da primeira sessão do STJ. Olha, aqui eu posso dizer que, na minha visão particular, essa tese ela é fruto da criatividade de muitos advogados tributaristas que querem abater do valor do rendimento das aplicações financeiras o que foi variação decorrente da inflação. E eu não penso que isso seja tecnicamente aceitável, principalmente pelo fato de que, se a gente tiver o acolhimento de todas essas teses, a apuração e o cálculo dos tributos simplesmente se torna impraticável pelas empresas em geral. Então, há coisas que a gente até analisa aqui do ponto de vista da justiça tributária são razoáveis, mas a gente não tem que se pautar na justiça tributária para definir todas as regras que dizem respeito à apuração dos tributos em geral. A gente tem que pensar que o nosso sistema ele tem que sim respeitar princípios, tem que ser equilibrado, mas ele não precisa se apegar a todas essas filigranas para poder se tornar um sistema justo e dessa maneira um sistema constitucionalmente legítimo. Aqui então eu digo que ainda que essa decisão ela venha a ser revertida por algum recurso, o que eu acho improvável, o que a gente enxerga aqui é que essa é a decisão mais equilibrada do ponto de vista principalmente do cálculo da apuração e recolhimento dos tributos. Juiz federal decide que norma da Receita Federal que restringe o alcance do PES é ilegal. O juiz Marcelo Gonçalves, da 6ª Vara Federal do Rio de Janeiro, reconheceu o direito de uma locadora de aparelhos de refrigeração e eletrônicos ao benefício fiscal do PES. Aqui, Alexandre, a gente entra naquela discussão do que seria setor de eventos, porque me parece que a decisão foi porque uma locadora que fazia a locação de aparelhos de refrigeração tanto para o setor de eventos, imagino que festas e outras atividades similares, mas também para hotelaria. E aparentemente com a publicação da Instrução Normativa 2114 de 2022, ficou ali que deveria ser ligada ao setor de eventos. E essa empresa então vai ao judiciário, me parece que a decisão aqui é muito coerente. Não tem como fazer essa segregação e essa restrição seria ilegal, já que não há nenhuma norma que defina claramente e objetivamente o que é setor de eventos. Como é que a empresa vai fazer essa depuração, seja ela fácil ou difícil? Como a portaria que trata da matéria coloca os códigos que são considerados como setor de evento, ao meu ver, essa definição ela passa a ser objetiva
pelo código KNAI da atividade e não se ela está diretamente atrelada, por exemplo, a um show ou a um hotel. Então, eu creio que essa decisão aqui me parece muito coerente. Também concordo, Gustavo, e eu gosto de usar o exemplo, inclusive, de outra atividade cujo código KNAI está na lista do PES, que é de restaurante. A gente tem restaurantes que são muito sensíveis à atividade turística, mas tem restaurantes que não têm absolutamente nenhuma ligação com o setor de eventos. Quantos e quantos restaurantes estão instalados em prédios comerciais com funcionamento ali de segunda a sexta, dependendo do movimento da atividade empresarial e não da realização de algum tipo de evento? Imagina se um restaurante tivesse que segregar quanto vendeu para consumidores de comida, de refeição, que estão ali participando de algum evento no entorno e quantos estão ali no seu trabalho, no intervalo, indo lá almoçar. Seria absolutamente impraticável. Então são questões como essa que nos levam a entender que a definição é objetiva, ou seja, a empresa exerce a atividade que está em um daqueles códigos KNAI, ela tem direito ao PES sem prejuízo da observância dos outros requisitos. Alguns deles, inclusive, que a gente questiona também, mas naquilo que a gente entende que é legal, esses outros requisitos têm que ser observados. Agora, essa segregação que a Receita dá a entender que tem que fazer daquilo que está ligado à realização de um evento propriamente dito, isso é absolutamente legal e essa sentença, felizmente, é um precedente que a gente espera que se multiplique muito o Brasil afora. Juiz nega acesso ao PES a restaurante sem inscrição prévia no cadastro. O juiz Rodrigo Ribeiro, da 9ª Vara Federal de Florianópolis, negou, no dia 17 de março, o pedido de uma empresa de restaurantes para ter acesso ao PES, por não estar inscrita no cadastro. Aqui me parece que, já que estamos falando do PES, vamos continuar dentro do assunto. Nessas portarias, né, a antiga 1763 e a atual 11266, elas fazem uma distinção das atividades sujeitas ao PES. No anexo 1º, algumas atividades, no anexo 2º, outras. A diferença dos anexos é que, para as atividades do anexo 2º, além de a empresa já exercer aquela atividade, ela precisaria ter esse cadastro junto ao Ministério do Turismo, o Cadastro. E essa empresa entra com esse pedido, alegando que isso seria ilegal exigir esse cadastro prévio, e me parece coerente o pedido. E apesar dessa decisão, Alexandre, ter sido negativa, eu acho que há outras decisões em sentido contrário, dizendo que esse cadastro seria ilegal, até porque muitas empresas que atuam nessas atividades, que estão no anexo 2º, não têm necessidade nenhuma de ter o cadastro e nunca se preocuparam com o cadastro para desenvolver suas atividades, porque agora, para se beneficiar do PES, precisariam ter, na data de publicação lá da lei, esse cadastro. Então, me parece que essa decisão aqui, ao meu ver, um pouco equivocada. Também concordo. Felizmente, essa decisão é talvez a única que a gente tenha tido aí no passado recente com essa característica, porque o mais comum e que a gente já noticiou aqui é a Justiça reconhecer que essa inscrição no cadastro não pode ser imposta como condição para usufruir do PES. E aí é que entra aquilo que eu comentei antes. Tem alguns requisitos que, na nossa opinião, não devem ser observados porque são ilegais. Então, um restaurante que não é obrigado a ter inscrição no cadastro, ele não tinha esse cadastro. A lei do PES não exige o cadastro. Aí vem a portaria do Ministério da Economia e a instrução normativa da Receita exigir o cadastro como condição para usufruir do benefício fiscal, é um exagero sem tamanho. Então, essa decisão aqui, talvez fruto de um equívoco ou de uma leitura precipitada ali pelo juízo dessa 9ª Vara de Florianópolis, ela vai ser objeto de recurso e a nossa expectativa é que, em segundo grau, isso seja revertido. STF decide que não incide multa automática pela não homologação de declaração de compensação. Segundo a Suprema Corte, é inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária. O que me parece aqui, Alexandre, não sei se você concorda, é que o STF não está dizendo que não há possibilidade de aplicação dessa penalidade. Aí ele está apenas falando que essa penalidade automática não deve acontecer.
Até porque a gente sabe que tem algumas pessoas que realizam compensações de forma fraudulenta, tentando algum objetivo ali através dessa ação e que isso realmente deve ser alvo de alguma penalidade. Mas não podemos generalizar e dizer que todo contribuinte que realiza uma compensação tem esse intuito. Então eu acho que essa multa automática na não homologação realmente ela não deveria incidir e nesse ponto eu concordo com o STF. Também, Gustavo, e nós aqui que damos consultoria para várias empresas e entidades públicas em matéria de recuperação tributária, nós comemoramos essa decisão justamente porque ela faz a separação entre o joio e o trigo. A decisão diz o seguinte, olha, a multa é de 50%, que é a que está prevista lá na lei, para quem tem um pedido de compensação negado, ela é uma penalidade que vai se somar a outras penalidades já previstas, por exemplo, o pagamento do tributo que não é objeto da homologação vai ter que ser feito com os acréscimos legais. Então, além da multa e dos juros que ordinariamente já se paga sobre o tributo que não é compensado, a empresa teria que pagar esses 50%, seria de certa maneira um desestímulo e na visão do STF, que eu achei esse argumento aí perfeito, seria uma violação do direito à livre petição que o cidadão tem. Então a empresa tem direito de dizer, olha, eu tenho um crédito e eu estou compensando esse crédito com tal débito. Se o fisco detectar que ao final de um período ali, aquele crédito não era procedente, avaliando as circunstâncias do caso, detectando que houve má fé, como a gente sabe que há por parte de empresas que não são sérias, aí sim a multa é cabível. Mas essa multa ser aplicada automaticamente, Gustavo, como você bem pontuou, era uma violência contra o contribuinte que agia de boa fé. E ainda bem que o STF afastou essa aplicação automática. Juiz afasta a incidência de PIS e COFINS sobre comissão paga por restaurante ao iFood. O juiz José Arthur Diniz Borges, da 8ª Vara Federal do Rio de Janeiro, determinou no dia 16 de fevereiro de 2023 que a Receita Federal deixe de lançar cobranças de PIS e COFINS sobre o valor da comissão paga pelo restaurante Olivia Saladas ao iFood. Aqui, Gustavo, a gente pode dizer que é mais uma tese desses advogados que aproveitam quando passa ali na brecha da justiça uma determinada tese, eles querem empurrar tudo no vácuo. E eu posso dizer, não é propriamente uma tese filhote, mas o raciocínio acaba passando pelo mesmo raciocínio da tese do século. Só que se a gente for acolher a exclusão de várias despesas operacionais da empresa, da base de cálculo do PIS e da COFINS, no final das contas, o PIS e COFINS deixa de incidir sobre o faturamento para incidir sobre o lucro, né? O que não parece razoável. Realmente, Alexandre, se a gente pensar dessa forma, daqui a pouco a base de cálculo do PIS e COFINS vai ser o próprio lucro, que é a base de cálculo do imposto de renda, por exemplo, e não mais o faturamento. Essas despesas operacionais, ao nosso ver, ao meu ver, deveriam sim estar sujeitas à incidência do PIS e COFINS. Chegamos à última etapa do nosso programa, dedicada a responder às perguntas dos nossos ouvintes. É a sessão Pergunte ao Especialista. E a primeira dúvida é de Elcio de Lemos. Estou com uma dúvida sobre retenção de imposto de renda e INSS. Eles incidem na prestação de serviços de hotelaria? Olha, Elcio, essa sua pergunta ela é muito interessante e eu vou começar falando acerca do INSS para te dizer que não incide o INSS nos serviços de hospedagem. Apesar do artigo 112 da IN 2110 de 2022 falar em hotelaria, não está se referindo à hospedagem, até porque naquele serviço lá de hotelaria, para ter a retenção previdenciária, a cessão de mão de obra deve estar caracterizada. E um dos requisitos para a caracterização da cessão de mão de obra é que o serviço seja executado nas dependências do tomador ou em local indicado pelo tomador. Ora, a hospedagem acontece na própria dependência do prestador do serviço da hospedagem. Então, não há que se cogitar dessa retenção. Quando a IN 2110 fala de hotelaria, está falando do hotel terceirizando serviços em prol ali do hóspede, por exemplo, lavanderia. E aí, nesse caso, aquilo sim ele chama de hotelaria e isso estaria passível da retenção previdenciária. Quanto ao imposto de renda, aqui a resposta ela seria muito ampla,
porque dizer se há ou não retenção do IR nos serviços de hospedagem depende saber quem é a fonte pagadora. Por exemplo, para quem é federal, um órgão público federal, ele tem que reter nos serviços em geral e também na aquisição de bens. Então, esse órgão precisaria sim efetuar a retenção nestes casos, o que seria diferente se é uma empresa privada. Então, analisar, Elcio, nesse caso, a natureza jurídica da fonte pagadora é extremamente importante para você saber qual legislação aplicar para saber se esse desconto na fonte ele é devido ou não. A próxima dúvida é de Jacimar Alves. E ele nos questiona o seguinte: sou consultador de prefeitura. Na retenção de 11% de INSS sobre construção civil, posso exigir o recolhimento pela prestadora de serviços e não efetuar a retenção? Jacimar, sua dúvida é muito interessante porque envolve uma questão que em parte até foi objeto de alteração na Instrução Normativa número 2110. É que órgãos, autarquias e fundações de direito público, em regra, não fazem retenção em obra de construção civil. Mas a nova Instrução Normativa determinou que essa retenção ela continua dispensada se se tratar de uma empreitada total de obra de construção civil. Em se tratando de uma empreitada parcial de obra de construção civil, a retenção que antes era dispensada pelos órgãos públicos não é mais. Portanto, você tem que diferenciar esse aspecto para saber se a retenção ela é devida ou não. De uma maneira geral, posso lhe dizer, quando a retenção é dispensada, por exemplo, na empreitada total, que é mais comumente contratada por uma prefeitura, por exemplo, aí você não tem que se preocupar com a comprovação do recolhimento do INSS por parte do prestador. Por quê? Porque quando a retenção não é devida, a responsabilidade no seu contexto é integralmente da empresa prestadora do serviço. A responsabilidade pelo INSS de todos os trabalhadores dela, ela é exclusiva da empresa contratada e não pode ser imputada ao órgão público contratante na qualidade de responsável solidário. Gostaria, Jacimar, apenas de complementar dizendo que se a retenção ela for devida, a retenção previdenciária é por substituição e aí nesse caso não há autorização para que você não recolha, não retenha e recolha e exija que o prestador faça o recolhimento. Esse procedimento, ao nosso ver, estaria equivocado. E a última dúvida é de Valdeci e o questionamento é o seguinte: sou profissional autônomo e vou prestar serviço à Secretaria da Educação. A retenção do INSS é de 20%? Olha, Valdeci, sua pergunta é excelente e a gente precisa esclarecer que a retenção de autônomos de 20% só deve ser feita por entidades que são isentas de contribuições sociais. No caso de uma empresa pública como a Secretaria de Educação, a gente pode dizer que a retenção é de 11%, já que a Secretaria de Educação não está isenta das contribuições sociais. Apesar de ser um órgão público, a Secretaria de Educação ela tem que pagar o INSS patronal como se fosse empresa. E isso faz com que, ela pagando esse INSS patronal, a pessoa física prestadora de serviço tenha direito a uma redução no percentual da retenção na fonte. E essa redução ela se aplica no caso de a fonte pagadora ser a Secretaria de Educação, já que ela recolhe a patronal. Se ele estivesse prestando serviço, por exemplo, para uma entidade do Sistema S, nós comentamos aqui alguns programas atrás, essas entidades se tornaram isentas de recolher a contribuição patronal previdenciária e, portanto, a retenção seria de 20%. E aqui, Daniel, parece que esse era o nosso último questionamento do programa, não é isso? É isso mesmo, finalizamos por aqui. Queria agradecer a você, Alexandre, Gustavo, a você que nos acompanhou até aqui e até o próximo programa. Quero agradecer a você que nos prestigiou com a sua audiência e dizer que a nossa expectativa é no próximo programa trazer ainda mais conteúdo de valor para agregar informação e conhecimento aqui que tem relevância no seu dia a dia, que faz diferença no seu trabalho, no seu cotidiano. Um forte abraço para você, um abraço também para você, Gustavo, e para você, Daniel.